próximo. Eu falei assim, cara, meu sonho é federal. Meu olho brilhava, assim. Aí eu falei, Gutenberg, e aí? Eu não vou conseguir vir todo sempre. Foi no Burger King ainda, a nutricionista no Burger King. E aí ele falou, não tem jeito, eu não vou ficar com você. Ele falou, não vou namorar à distância, mas é seu sonho, vai, segue. E eu chorava, eu falava assim, agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cretalk, nosso episódio de número 6. E desde já quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, compartilharem principalmente esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser maravilhoso esse episódio de hoje. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial pra gente, uma amiga nossa, e eu vou falar algumas coisas sobre ela. Ela é formada em nutrição, ela tem 26 anos e ela é pós-graduada, além de tudo casada com o nosso amigo Marcos. Estamos aqui hoje com a Ívila Coelho, seja bem-vinda. Bem-vinda, Ívila. Se apresenta pra galera aí. Oi, gente. Sou a Ívila, tô um pouco com vergonha. Eu sou a Ívila. Primeiro quero agradecer pelo convite. Nada, que isso. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Ívila, sou formada em nutrição, pós-graduada em nutrição hospitalar. E é isso, casada com o amor da minha vida. E é isso. Vamos começar aqui de uma forma que a gente sempre começa, voltando um pouquinho no tempo, né? Puxando uns aninhos atrás aí. Como foi a infância da Ívila? Nasceu aqui mesmo em Barueri? Nasci em Barueri, sempre fui daqui, nunca saí. Meus pais são separados, então eu venho de uma família separada. E aí, a minha infância foi bem tranquila, foi bem feliz, nunca tive problema, não passei necessidade. Foi bem feliz, alegre. Só acho que é conturbado mais a adolescência mesmo, sabe? Acho que o período de adolescência, de todos os adolescentes, que aí veio a separação, e aí foi mais... E a Ívila na infância, assim, como ela era na escola? Eu acho que eu sempre fui centrada. Eu era bem de bagunça, sabe? Eu gostava de brincar na rua, eu passava o dia... Eu até tava falando com a minha mãe esses dias, que eu era de ficar madrugada, assim, na rua, sabe? Meus pais sentados, assim, eu brincando na rua. Sempre gostei de brincar, assim, com criança na rua. E foi bem feliz, assim. Eu não lembro, assim, de nada traumatizante, nada assim. Foi bem feliz, bem legal. Falando um pouquinho agora sobre a nutrição, assim, qual foi o momento, assim, que você decidiu que você queria isso pra sua vida? É bem polêmico. Porque eu sempre tento falar sobre isso e eu sempre fico meio receosa, porque eu quis fazer nutrição, né, ser nutricionista, porque por um período eu era gordinha na adolescência, mas hoje eu vejo que isso é por conta do estirão de crescimento, quando a criança, ela sempre fica gordinha e depois ela cresce, estica e fica no peso normal. E aí foi nessa época eu escutava muitas pessoas falando, você tá gordinha, tem que emagrecer. E aí eu emagreci muito rápido. E aí, como eu emagreci, eu falei, eu quero fazer isso. Olha, eu consegui. Então, por eu conseguir, eu vou fazer outras pessoas conseguirem também. E na época, eu tinha 13 anos. Era bem nova. E aí, por isso que eu quis ser nutricionista. Desculpa. Justamente porque eu consegui emagrecer, eu queria viver isso para sempre. Mas a realidade é que eu tinha um transtorno alimentar acoberto, assim, em paralelo a isso, né? Porque eu parei de comer muitas coisas, eu comia basicamente nada, eu cortei tudo que eu comia, só tomava sopa, que eu acho que tem muita gente que até hoje, assim, quando quer emagrecer, faz isso, né? Toma só um chazinho, fica em jejum, e era mais ou menos isso que eu fazia. E aí foi passando o tempo, eu continuei com a certeza que eu queria ser nutricionista, mas eu também tinha o transtorno alimentar. Então foi bem obscuro, assim, essa fase. Falando de um modo geral, assim, no caso do transtorno, ele é considerado uma doença? E tem vários tipos, né? O transtorno. Na época, eu tinha compulsão.
compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar? Eu ficava muito tempo sem digerir vários tipos de alimentos. E aí eu fazia meio que uma troca. Então, assim, eu ficava muito tempo sem comer determinados alimentos, eu jejum. E aí, quando eu comia um monte, até passar mal. Acho que o Marcos acompanhou essa época também. Foi bem. A gente começou a namorar, eu já tava nessa época. É uma doença, precisa ser tratada com psicólogo, psiquiatra. É tudo em conjunto. Mas eu não fiz isso, né? Porque eu era adolescente e na época ninguém entendia sobre isso. Então eu nunca não fiz tratamento e eu fui descobrir que eu realmente tinha durante a faculdade. Então, assim, foi muitos anos, desde os 14 anos, que eu tinha esse problema. E eu só consegui identificar quando eu entrei na faculdade de nutrição, que eu falei, eu tenho esse problema. Mas realmente, tem compulsão, tem anorexia, tem vigorexia agora, que é mais novinho, que é a pessoa focada em comer saudável. Então, a pessoa nunca come besteira, as besteiras, né? Tipo, nunca vou comer açúcar, tal alimento faz mal, então nunca comer aquele alimento, é só focado em ser saudável e tudo mais. Tem essa doença. Tem bulimia, anorexia, mas é doença, tem que ser tratada com psicólogo, psiquiatra. Eu vi que você postou um vídeo de uma criança esses dias. Sim. Era isso, vigorexia? No caso daquele vídeo, eu tava mais chamando a atenção, que eu vou explicar só o vídeo. Explica, pode explicar. O vídeo era de uma criança mostrando o que ela comia durante o dia, e durante o dia ela comia quase nada. Não sei se você chegou a ver, você clicou? Cheguei a ver. E aí, além de ela não comer nada, dava pra ver que era uma quantidade tão pouquinho, tadinha. A menina, eu vou tomar isso, eu vou tomar um suquinho que é saudável. E é triste porque aqui, ela tava sendo incentivada por um adulto. Por isso que eu tava... aquele vídeo, eu tava chamando atenção pra isso. Porque quando eu entrei no perfil dela, dava pra ver que era monitorado por uma pessoa. Aí, quando clicava de quem era monitorado, o adulto responsável pelaquela conta era uma pessoa que com certeza tinha um transtorno alimentar. Era uma pessoa que falava mal do pão, falava mal que todo mundo precisa ser magro, vendia pílula milagrosa, sabe? E aí, o que acontece? Quando você tem esse tipo de comportamento, você passa para outras pessoas, e principalmente criança que não tem noção nenhuma, né? Criança tem que brincar, tem que se divertir. O peso de um transtorno alimentar, porque com certeza aquela criança estava fazendo, não estava comendo o adequado, a quantidade adequada, nem nada. E vai desenvolver em algum momento. Então, assim, é triste pela criança, porque o adulto, tudo bem, é triste o adulto também, mas você transmitir aquilo que você tá vivendo para uma criança, o peso, né? E é um dos meus maiores medos em consultório, por exemplo. De eu passar aquilo que eu acho certo ou que eu julgo certo para uma determinada pessoa. Pensa se eu falar para você, porque eu não gosto, sei lá, de pão. Eu falo assim, você não pode comer pão. E aí você, a nutricionista falou que não pode porque eu não gosto. Esse é o meu maior medo, de tentar copiar aquilo que eu não gosto e trazer para a pessoa. É meu maior medo, mas é complicado, principalmente com criança, porque a maioria das pessoas que adulto tem compulsão foi porque os pais, tanto os pais quanto tios, quanto crianças mesmo, porque crianças são maldosas com outras crianças, principalmente de infância, ou você é gordinho, você é baleia, não sei o que, com apelido, e acaba traumatizando aquela criança. Então isso é o mais complicado, assim. Pra você, assim, qual que é a maior dificuldade, assim, pra você dentro de um consultório, na hora que vai uma pessoa ali até você? É realmente isso? Passar pra pessoa o certo ali, não realmente o que você acha em alguns momentos, né? Eu tenho medo eu passar a insegurança, no sentido de segurança alimentar, né? Eu tenho medo que as pessoas ficam com medo do que elas estão alimentando. Porque, assim, a alimentação, ela pode ser de forma natural. Eu posso comer, eu acho que todo mundo vê
Eu sempre saio, sempre como pizza, hambúrguer, eu sou a Nutri da paz. Mas eu tenho medo das pessoas ficarem com medo de se alimentar, sendo que a alimentação tem que ser de forma natural. Eu não posso ter medo e colocar medo nas pessoas de se alimentar, sabe? Não sei se deu pra entender. Eu não como... Um exemplo, tá? Em casa, a gente não tem o costume de fazer nada com óleo. Mas o óleo é ruim? Não. Se na sua casa tem o costume de fazer, ótimo, a gente vai manter isso. Tudo bem. Só vamos evitar fritura, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas se na sua casa o costume é esse, vamos manter esse costume. Mas na minha casa, por exemplo, não entra óleo porque a gente não cozinha com óleo. Sempre é só grelhado, não sei o quê, então não se utiliza. Mas numa casa que se utiliza, vamos manter o costume porque é rotineiro. Então eu tenho medo de passar isso, né? Esse medo de se alimentar. Já atendi pessoas que chegaram com muito medo. Isso eu acho que é muito triste também. Porque assim como tem gente que tem medo de ir no médico, acho que tem gente que tem medo de nutricionista pelo julgamento. Sim. Então eu tento muito não transparecer o que eu tô pensando também. Nesse sentido, porque às vezes a pessoa tem uma alimentação muito distante do correto, né? Do natural. E às vezes no pensamento eu fico, meu Deus, de manhã Coca-Cola. Mas eu sei que você acorda. E aí eu não posso transparecer, porque a pessoa tá se abrindo comigo, né? E eu fico, nossa, vamos tentar trocar isso daí, o que a gente vai fazer? Mas assim, eu acho que o maior medo é isso, né? De eu transparecer alguma coisa e de eu literalmente trazer as minhas escolhas, os meus gostos para outra pessoa que não é a rotina dela. Eu acho que esse é o maior meu problema, assim, com consultório, né? E eu tô tendo uma experiência muito boa, assim, de resultados. Eu vejo que as pessoas estão perdendo medo, né, passando comigo, porque chega pessoas com medo de comer carboidrato. A pessoa já chega, tem medo de comer carboidrato. Pão é vilão. Não pode comer pizza, não pode comer nada que gosta, porque faz mal, vira câncer, não sei o quê. E eu acho que isso é sem dúvida o maior desafio, porque sempre chega uma novidade. Tem que fazer jejum. Tem. Então por que tem que fazer jejum? Aí a pessoa explica no ponto de vista dela. Então sempre tem uma novidade que vem. Quando não é o ovo que faz mal, é o ovo que faz bem. Quando é a tapioca que faz mal, a tapioca que faz bem. Então esse é um drama todo dia. É um drama diário. A gente já trouxe milhares de pessoas, assim, de várias áreas diferentes, né? E uma das pessoas, assim, de áreas que a gente não trouxe é a nutrição. É a primeira pessoa que a gente traz realmente profissional em nutrição. Legal. E é um programa, assim, que, tipo, particularmente, eu tenho bastante dúvida sobre isso. Eu acho bem legal falar sobre. E uma das coisas que já aclarou na minha mente, assim, é que eu não entendi, né? Eu não entendia. E agora eu entendo que, tipo, a nutrição é praticamente a nutricionista é praticamente uma psicóloga. Tem que ter esse quesinho, assim. Porque ela ouve o problema da pessoa e dentro daquilo ali ela tem que procurar uma solução. Não de acordo com o que ela acha, mas de acordo com o que ela aprendeu, né? Exatamente. E às vezes o problema dela pode ser mesmo um psicólogo. Por exemplo, eu tenho que absorver aquilo, mas eu tenho que falar, olha, até aqui eu consigo resolver seu problema. Tipo, passando daqui, aí é psicólogo, é outra área. Então, tipo, eu tenho que entender pelo menos um pouco de psicologia pra mim ver o que tá passando na cabecinha de quem eu tô atendendo, pra conseguir extrair o máximo possível. Esses dias eu escutei no Instagram uma história de uma menina que ela falava, só pra você ver a noção de quanto o nutricionista às vezes acaba sofrendo em consultório. E nesse caso, era uma menina específica, ela queria muito emagrecer, ela passava com nutricionista,
E aí ele falou assim, ó, ela falou assim, a última vez que eu vou passar com nutricionista, eu não aguento mais sofrer isso. Ela era obesa. E aí, por ela ser obesa, ela falou que já tinha passado com muitos nutricionistas e nenhum conseguia resolver o problema dela. E aí esse nutricionista até fala assim, nossa, eu fiquei com medo, porque todo mundo tentou resolver e não conseguiu. Aí ele falou assim, eu vou fazer a melhor dieta que eu posso pra você. Eu vou fazer tudo bonitinho. Se você seguir, você vai conseguir. Aí diz que no retorno, né? Ela seguiu, fez 3 meses, voltou no retorno. Aí no retorno ela engordou. E ela, tipo assim, já chorando, assim, eu não consegui emagrecer, não sei o que tá acontecendo. Aí ele falou assim, olha, tudo bem, mas vamos conversar sobre isso. Você seguiu? Ela, não segui. Tá, e qual que foi o motivo? Ela falou assim, olha, eu nunca falei isso pra nenhum nutricionista, eu vou abrir pra você. Quando eu era adolescente, eu sofri um abuso e era por alguém da família. Ela era magra, ela sofreu um abuso sexual, no caso. Mas depois disso, ela começou a engordar e ela viu que o abusador perdeu o interesse por ela. É pesado, porque aí foi uma barreira que ela criou. Se eu sou gordinha, ele não vai me procurar. E ela começou a engordar com medo de abuso, por exemplo. Então, nesse caso, o que o nutricionista faz? Chora junto, abraça, não é o que você pode fazer. Fala, ó, psicólogo. Até aqui eu posso. Eu podia fazer a dieta, eu podia te escutar, mas agora você tem que procurar ajuda. E então, tem muito isso. E isso é muito comum na nutrição. Desde pessoas que têm medo de determinado alimento, ou pessoas que querem ser muito magras, aí você vai a fundo. Por que você quer ser muito, muito magra? Ai, porque em casa sempre fui chamada de gordinha, sempre fui obesa, não sei o quê. E as pessoas ficaram tanto na cabeça dela que ela cria um problema psicólogo mesmo, que precisa de psiquiatra, psicólogo para tentar resolver, né, com terapia. Então, assim, a equipe multidisciplinar, né? Nutricionista e a área da saúde sempre precisa recrutar mais pessoas para tentar ajudar, mas é bem pesado as coisas que a gente escuta. Você mesmo, assim, tem alguma experiência, assim, para você que marque bastante na área? De transtorno alimentar, esse tipo de coisa assim, igual eu citei, eu não tive, ainda bem, porque eu não sei como eu saberia lidar. Mas no hospital, quando eu tava estagiando no hospital, eu tive uma experiência muito bonita, mas eu também tinha que segurar o choro. Era a mãe e a filha estavam internadas no hospital. Era só elas, a filha tinha um problema. E a mãe estava internada porque longa permanência, já era idosa e não tinha quem cuidasse. E elas ficavam em quartos separados. E, gente, esse dia eu queria chorar muito, porque foi bem bonitinho. Elas só se viam de quarta-feira, que era o dia que os nutricionistas passavam no andar. Só passava quarta e elas só se viam de quarta. Aí a mãe falava, a filha, ela tinha um problema... Ela tinha aqueles que vai paralisando e só mexe o olhinho, sabe? Só que a filha ainda conseguia responder pelo olho. Você via que ela respondia, sabe? E ela conseguia mexer a cabeça bem pouquinho assim. E aí, no quarto, a gente sempre tem que tratar de forma humanizada. Não é porque ela tá deitada lá no quarto, que ela só mexe o olho, que ela tá imóvel, que a gente não tem que tratar com respeito. Então, sempre entra no quarto, conversa, né? Oi, licença, olha, eu vou fazer isso, dá licença. Eu preciso tirar uma medida, explicar o porquê. Não é porque a pessoa não responde que eu não preciso tratá-la com humanidade, né? Então, sempre era assim. Aí eu perguntei pra ela, você viu sua mãe hoje? Hoje é dia de visita, daqui a pouco sua mãe vai estar aqui. E aí ela fez assim, ó, tipo, que não tinha visto a mãe dela ainda. Eu falei assim, olha, mas sua mãe fala que te ama muito, né? Aí ela, tipo, só piscando assim. E aí, depois de lá, eu fui pra ala da mãe. E a mãe, ela tinha uma certa demência, né? Ela esquecia e lembrava ao mesmo tempo.
Então, ao mesmo tempo que ela lembrava de toda, queria contar a história inteira, às vezes ela esquecia até o nome dela. Aí eu tinha saído do quarto da filha e eu fui pro quarto da mãe. E eu falei assim, olha, acabei de vir do quarto, sabe de quem? Aí eu falei o nome da filha, né? Falei assim, acabei de vir de lá. E ela tá com saudade, ela quer te ver, vocês não se viram ainda. Aí ela, ai, não vi. Ela falou assim, você tem que cuidar muito bem dela, ela é o meu amor. Aí eu, ai, meu Deus. Aí eu já segurei, eu tava com outra estagiária, né, também. Aí a estagiária já começou a chorar. Aí eu falei, segura. Não pode. Eu, ela te ama. Ela é o meu amor. Aí eu, ai, gente, como é triste, né, vida de hospital. Mas foi bem bonito. Assim, foi... Você pensa na possibilidade de uma pessoa... Não lembra nem seu nome, mas lembra que a filha é o amor. É bem... Essa foi a maior experiência que eu tive em hospital, assim, de me tocar, assim. Foi muito legal. Você citou sobre essa experiência do hospital e alguns médicos, assim, pessoas envolvidas na área que eu já entrevistei, elas sempre disseram que a maior dificuldade talvez seja manter ali a postura diante dessa situação, assim. E aí eu trago para a área tanto do hospital como da nutrição também. É difícil realmente manter a postura ali e ter um mental forte também para ouvir tanta coisa durante o dia todo ali. Nossa, muito, muito difícil. Quando não é problema, né? Antes de ficar no hospital, eu estagiei na UBS, na Sé. É só drogado, pessoas em situações de rua, usuários de droga, né? Então, assim, é muito caótico. E aí você tem que tá ali contato, então pensa que você tem que manter em qualquer lugar que você estiver sempre a sua humanidade. São pessoas que estão naquela situação, que não tem muito que possa fazer. E aí você pensa, é muito extremo, né? Mas é difícil de lidar com uma pessoa que fala assim, eu perdi tudo, eu não tenho nada, eu moro na rua, às vezes eu não tenho o que comer. Aí você fica, e agora? Eu sou só uma nutricionista. Ao mesmo tempo que você quer resolver aquele problema, porque às vezes a gente vai com equipe multidisciplinar, né? Então a gente vai lá, vê como tá, porque, por exemplo, se um morador de rua o SUS faz a cirurgia, né? Aí tem o acompanhamento da físio, tem o acompanhamento de todo mundo, médico, acaba indo às vezes fono, nutri, todo mundo trabalha junto, né? Então, como que eu vou lidar com um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, que às vezes não tem o que comer, ou come o que dá, né? O que as pessoas dão, e eu falo assim, você tá emagrecendo, você não pode emagrecer, porque você fez uma cirurgia agora, vamos tentar manter a massa muscular. Naquele contexto, não tem sentido. A única coisa que eu posso falar é se cuida, que tudo dê certo. Não tem muito o que eu posso fazer. Então, assim, é muito difícil. Principalmente lidando com situações externas, né? Que não depende... É igual eu falei, até um certo momento eu posso entrar como nutrição. E tem outras que eu tenho que só manter a humanidade. Assim... Como que eu vou falar para um morador em situação de rua que ele precisa se alimentar bem? Não tem possibilidade, né? Então é complicado. É que muitas pessoas acham que a nutrição é só faça dieta. Você quer emagrecer ou engordar? Vou pegar aqui, segue isso aqui e tá tudo certo. E não é só isso. Assim como o médico também não é só você tá sentindo dor de cabeça? Só, vai. Não é, né? Tem todo o contexto humano, né? É difícil. A gente falou, já entrou direto na parte da nutrição, né? E o pessoal deve estar assistindo perguntando, poxa, mas como começou realmente o processo da nutrição, né? Calma, vamos entrar agora nessa parte. Porque assim, podcast a gente veio na mente, a gente tem que entrar na parte que tá mais fresca. E voltando nessa parte agora, como começou o processo todo ali da nutrição, de estudo? Que você falou assim, eu quero estudar. Como foi esse processo?
Olha, foi adolescentes, jovens, foi bem. Foi complicado, eu acho que como todo adolescente jovem que terminou, que tá terminando o ensino médio, né? E então, meus pais não tinham dinheiro para conseguir pagar uma faculdade, apesar de eu nunca ter, igual eu falei, nunca passei necessidade, mas eles não teriam como bancar isso, né? Então, eu tinha duas escolhas. Ou eu tinha que estudar, e tentar um bolsa, esse tipo de coisa, ou que era a minha primeira opção, que era tentar uma federal. Meu sonho era fazer faculdade federal, mas eu não consegui. E aí eu comecei a estudar. Aí eu estudava no ITB, estudava edificações, construção civil, nada relacionado. Né? E até hoje minhas amigas falam que no primeiro dia, porque minha mãe que escolheu meu curso, e aí todo mundo tinha que apresentar, né? E aí eu apresentando, acho que eu tinha o quê? Uns 14 anos, né? Quando eu entrei no Por TV. aí. É por aí, né? Por aí. O que você quer ser? Eu quero ser nutricionista. Eu tô aqui só porque minha mãe me obrigou. Eu me apresentando no primeiro dia. E realmente, ainda bem que eu segui o meu coração e segui. E aí, voltando, ó, eu embolo. E aí, eu tive que... Eu estudava de segunda a sexta no ITB. E aí, no sábado, eu passava o sábado inteiro. O Marcos, acho que lembra, ele não gosta dessa época, né? Eu estudava sábado o dia inteiro, então assim, eu chegava de noite, o cursinho era na Lapa, então eu começava às 7 horas em ponto, então 5 e pouco eu tinha que pegar o ônibus, aí eu ia pra Lapa, passava de manhã até 6 horas da noite, aí voltava pra casa, e aí domingo eu estudava, assim, ó, o que tinha visto no sábado. E aí, na semana, eu estudava o que eu tinha aprendido no sábado também. E aí, nesse ano, eu não passei. Na verdade, eu passei em engenharia de alimentos no Paraná, né, no final do ano, que era uma possibilidade, que eu falei, tem que ser relacionado à alimentação, porque eu gosto, não sei o quê. Aí eu passei. Eu cogitei na possibilidade de ir, só que o coração de quem é muito apegado à família não vai. Aí eu falei, não, eu vou estudar ano que vem todo ano e eu vou tentar. Só que aí eu pensei assim, onde eu passar em São Paulo, eu vou embora. Não importa se é 3, 4 horas daqui, eu consigo, eu me resolvo. E aí no outro ano, eu passei o ano inteiro estudando, aí eu ia de segunda a sexta pro cursinho. Aí de tarde eu estudava aquilo que eu aprendia. E aí no final do ano, E foi bem engraçado, porque eu queria muito Unicamp, porque eu tinha visto que tinha ônibus que saía de Alphaville e voltava todos os dias. Aí eu falei assim, vou passar no Unicamp. Então, estudo. Eu falei, eu quero Unicamp ou Unesp. E aí eu passei na primeira fase da Unicamp. Aí eu falei assim, Deus tá aí. Eu não vou precisar me mudar. Eu vou conseguir a primeira fase. Já passei na primeira fase. É tão difícil. E eu não passei na Unesp, que era mais fácil. Eu passei na Unicamp na primeira fase. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou conseguir, dá tudo certo. E aí é SISU, né? É SISU, né? Que é a bolsa. Falei assim, eu nem vou fazer inscrição no SISU. Eu já passei na primeira fase da Unicamp. Nem vou fazer. Aí no SISU, no último dia, eu tava no shopping com o Marcos, a gente tava comendo no shopping. Aí eu liguei pra minha irmã, eu falei, Mayara, é o último dia do SISU, faz a inscrição pra mim? Aí ela falou assim, eu faço pra qual curso? Eu falei assim, bota nutrição. E aí eu falei assim, bota nutrição ou vê se tem alguma faculdade conhecida que tem engenharia de alimentos também é uma possibilidade. Mas primeiro nutrição. Aí no telefone. Aí ela falou assim, tem na Embi Morumbi. Aí eu falei assim, você acha que minha nota dá? Aí ela, tenta. Falei, então bota. Falei, então vai. No telefone. Ela fez minha inscrição do SISU. E aí eu não passei na prova do Aí eu fiquei super chateada. E aí eu passei em primeiro lugar na Embi. Só que em paralelo a isso,
eu tinha feito o ProUni, né? O ProUni que é pra bolsa, né? O SISU, eu tinha passado eu tinha ficado na lista de espera da UFSCar. E aí eu poderia escolher ficar na lista de espera, né? Que eles colocam. E aí tinha 3 vagas e o meu era o primeiro nome. Aí eu falei assim, clico ou não? Porque se eu clicar, eu já vou ser chamada da UFSCar, né? Em São Carlos. Era 5 horas, mais ou menos, em São Paulo. Falei assim, o meu é o próximo nome. Isso tudo acontecendo em paralelo, porque eu acho que quem fez faculdade sabe que é tudo na mesma época, tudo acontecendo junto. E aí eu falei assim, meu Deus, o meu nome é o próximo e tem 3 vagas, então já é minha. Aí eu... O Mark lembra que a gente foi no Burger King? Aí eu falei assim, Gutenberg, se eu clicar, eu vou passar e eu vou ter que morar fora, não vai ter jeito. Porque a UFSCar tava dando 7 horas, era caminho daquele parque aquático. Sei, o Termas. É, o Termas. Então era bem distante. Aí eu falei, vou ter que morar. E meu nome era o próximo. Eu falei assim, cara, meu sonho é federal. Meu olho brilhava assim. Aí eu falei, Gutenberg, e aí? Eu não vou conseguir vir todo sempre. Foi no Burger King ainda, a nutricionista. No Burger King. E aí ele falou, não tem jeito, eu não vou ficar com você. Ele falou, não vou namorar à distância, mas é seu sonho, vai, segue. E eu chorava. Eu falava assim, agora. Porque assim, eu e o Marcos, a gente tava junto desde os 13. O Marcos viveu todas essas coisas comigo. E aí, quando eu vou conquistar um sonho, eu não via a possibilidade dele não estar junto comigo, sabe? Eu não via, não tinha possibilidade. E ele falou que não ia ficar comigo, eu falei, então eu não vou. Aí eu falei, tchau, Faculdade Federal, não vou. E aí eu pensei na possibilidade de estudar mais 1 ano, só que aí eu consegui a bolsa 100% na Embi Morumbi. E aí eu fiz a inscrição, esperando a resposta da Unicamp, e aí eu falei assim, eu vou fazer a inscrição porque eu passei, mas eu não vou estudar aqui, eu vou estudar na Unicamp. Aí eu fiz a inscrição e comecei a aula, e aí isso vai chamando, né, a Unicamp, e aí eu não passei realmente na segunda fase. Aí eu mantive na Unicamp, mantive morando em São Paulo, mantive meu namoro, mantive casamento. Então eu acho que, por mais que era um sonho, foi um sonho moldável, sabe? Eu consegui realizar todos os meus sonhos, mas dentro das possibilidades que tinha. E como foi o processo, assim, depois que começou realmente a faculdade? A faculdade, eu tinha medo. Eu tive muito medo porque eu sabia que eu não sabia o nome, mas eu sabia que eu tinha um problema com a comida, né? Eu sabia que eu tinha medo de comer, eu sabia que eu tinha receio do que eu poderia comer. Tanto que eu comia e eu não deitava. Era um nível, assim, na minha cabeça era tão doido que se eu tomava água, eu não deitava, porque poderia atrapalhar a digestão. Então, olha o nível de loucura da pessoa. E aí eu tinha medo, eu falava assim, meu Deus, eu tô entrando numa faculdade de nutrição, onde eu vou aprender o que é certo e errado, sendo que eu passo por certas situações que eu não sabia o nome do que era, mas eu falei assim, ou eu vou melhorar, ou eu vou ficar danada. Então eu tive muito medo, assim, o pontapé inicial, assim, o primeiro mês eu falava assim, gente... E você vê muitas pessoas que é a mesma vibe. Você vê que todo mundo ali tá no mesmo receio, né? Tinha gente de todos os tipos, né? Assim, tinha vegano, tinha vegetariano, que cada um tinha sua filosofia de vida, né? Tinha pessoas que comiam de forma mais natural, tinha pessoas que comiam todos os dias, comia fast food e levava para a sala de nutrição, e eu falava assim, ó, eu acho que esse ambiente é que eu vou melhorar, porque é muita gente diferente, convivendo no mesmo espaço e tendo percepções diferentes do que é alimentação saudável, né?
Para um vegano, a alimentação saudável é não comer carne. E eu sou uma pessoa que come, né? Então, se eu não tô atrapalhando, né, o espaço, então pode ser que eu melhore aqui. E aí eu comecei a ficar mais tranquila, sem saber sobre transtorno nem nada. Então aí eu comecei a ficar mais... E aí começou a ser mais natural, sabe? Aí eu comecei a melhorar em relação a isso. A gente, logicamente, a gente que é cristão, a gente vê Deus em tudo, né? Em todos os momentos Deus tá. Mas para você, assim, dentro desse processo de faculdade, de formação, todo o processo, assim, qual foi o momento, assim, que você mais viu Deus, assim? Poxa, Deus tá agindo. Olha, eu acho que a gente, às vezes, como cristão, passando por alguma dificuldade, a gente não consegue enxergar naquele momento. Então, o fato de eu não ter conseguido passar onde eu queria, naquele momento, eu só via a frustração de... Nossa, tá dando tudo errado, eu estudei outro ano e não tá indo, não tá. E eu querendo bater ali. Então, naqueles momentos, eu não via, sabe? Mas hoje, olhando, a gente, com a maturidade do cristão que ele vai adquirindo, hoje eu consigo ver 100% Deus em tudo, todo o processo. Porque se eu tivesse ido para a faculdade federal, será que hoje eu seria cristã? Né? É bem polêmico, mas é complicado, porque hoje a gente vê que faculdade federal tem uma pegada que não é, né? Não é muito do meio cristão e tudo mais. Então, talvez se eu morasse sozinha, eu seria cristã, sabe? Ou o fato de morar sozinho tem envolvimento de droga, bebida, festa. Hoje eu sou casada. Será que se eu tivesse ido para onde eu queria de fato, eu teria casado? Teria a minha mini família com a minha cachorrinha? A nossa mini família. Então, assim, naquele momento, com a maturidade rebelde, né? Porque você fica assim, nossa, não tá dando nada certo na minha vida. Eu não via, vou ser sincera, assim, não conseguia enxergar. Só que quando você passa depois, você consegue enxergar em cada detalhe. Assim, o fato de se eu não tivesse ligado pra minha irmã naquele dia, o último dia. Então, hoje eu vejo que cada coisa teve seu devido lugar, sabe? E aí hoje eu enxergo que Deus estava em todo o processo. E é bem bonito, mas eu não é culpa, mas eu fico assim, meu Deus, como eu posso reclamar? Naquela época ter reclamado tanto. Sendo que hoje eu tenho a minha família, eu fiz a faculdade, eu realizei sonhos, mas naquele momento era só frustração, eu só conseguia enxergar a frustração. E aí hoje eu enxergo o quão abençoada eu sou por eu ter conquistado todos os sonhos, mas Deus, ele só fez uma curvinha que eu não tava entendendo. E hoje eu consigo entender. E é bem... Na época eu não conseguia, só... Eu acho que a gente, como jovem, a gente tem esse lance de ser muito intenso em tudo, assim, e ter a cabeça meio fechada naquele momento e a gente só se ligar depois que acontece realmente, que a gente vê ali o agir de Deus. Então, é algo realmente dessa forma, a gente viu Deus em todo o processo. Você falando assim, dá pra ver nitidamente a mão de Deus agindo. É como você falou, se você tivesse seguido o caminho que você achava naquele momento, que seria o caminho... Naquele momento ali, antes do Marcos dar o último papo ali pra você. O momento que você achava que talvez seria certo. Uhum. Se você tivesse seguido aquele caminho, foi como você falou. Talvez as coisas não tivessem acontecido. E falando agora um pouquinho do Marcos aí, eu tenho, segundo as minhas fontes aqui, um resumo. Alguém me falou aqui que tem uma história aí de um cofrinho. Eu queria saber essa história aí. Verdade, eu contei. Olha, eu tinha até esquecido do cofrinho. Durante o cursinho, né, que eu tava fazendo cursinho pra fazer faculdade, né, o processo de cursinho, os meus pais separaram bem no começo do namoro, né, então ainda tava nesse processo de separação, então foi tudo intenso. E aí o Marcos tinha me dado um cofrinho. E durante esse tempo que a gente já tava junto, né? Ele me deu um cofrinho de madeira, porque ele é marceneiro.
Então era um cofrinho de madeira com um negocinho assim, e era bem grosso. Eu não entendo muito, mas não era uma madeira fina, sabe? Que você consegue quebrar fácil. Eu tinha que serrar. E aí, o meu pai, em específico, ele pagava o cursinho. Mas aí, a minha mãe, a gente meio que se virava com o transporte. E aí, o Marcos, ele tinha colocado um dinheiro no cofrinho, tipo, incentivando eu a colocar o dinheiro no cofrinho. Então, ele já tinha me dado uns trocados. Eu não lembro exatamente o valor que tinha, mas acho que era mais de R$ 30 que tinha no cofrinho. E aí, eu colocava uma moeda ou outra, mas eu não colocava muito, porque também não sobrava muito, porque eu pagava a passagem. E aí, teve uma semana que não tinha dinheiro. Tipo, não tinha. E eu falava assim, meu Deus, como que eu vou pro cursinho? Como que eu vou estudar? Não tinha R$ 1. Eu lembro de eu, a minha mãe e a minha irmã caçar a moeda, sabe? Pra ver se dava o valor de conseguir a passagem pra mim ir e voltar no outro dia. Aí eu falava assim, mãe, tem um cofrinho. Aí minha mãe, mas Ívila, o Marcos te deu o cofrinho. Eu falei, vamos ter que abrir. Eu lembro da gente achar, a gente pegou faca, serrotinho e ficamos lá. Gente, é assim, foi bem triste. As 3, na época... Ai, eu não queria chorar. Então, tá. Pode chorar. A gente serrava o cofrinho chorando, porque realmente não tinha dinheiro pra ir. A gente não tava passando fome nem nada, mas não tinha o dinheiro pra ir no cursinho. E aí a minha mãe ficava serrando o cofrinho e aí todo mundo chorando assim, tipo, meu Deus. Olha o nível, né, que tinha chegado. E aí eu vejo o cuidado de Deus até aí. Porque se o Marcos não tivesse dado o cofrinho, não tivesse incentivado ou colocado dinheiro lá, eu não tinha ido na semana. E talvez, por ter passado por isso, né, talvez eu não iria mais, né? Porque você pensa, meu Deus, eu não tenho dinheiro nem pra ir pra semana do cursinho. Como que eu vou fazer esse negócio? Como que eu vou fazer isso acontecer? E foi um momento triste, mas eu ficava assim, eu faço questão de passar na faculdade. Eu não vou passar isso de novo, eu não vou passar nada disso de novo. E aí a gente teve que... parecia um velório, assim, todo mundo. Cansei, quem vai serrar? Quem vai ser o próximo a serrar o cofrinho? E aí a minha mãe guardou esse cofrinho rasgado, assim, por muito, muito tempo. Aí quando ela se mudou, ela perguntou, você vai querer levar o cofrinho? Foi um momento bem impactante, assim. Eu falei, mãe, viro essa página, joga o cofrinho fora, vamos viver coisas novas. E aí ela guardou, mas ela guardou o cofrinho por muito tempo. E aí foi um momento bem marcante, porque com certeza os jovens passam por isso. O jovem não tem dinheiro. Acaba sendo bancado pelos pais. E às vezes os pais não têm condição. Eu lembro que ao todo eu gastava de passagem ida e volta. Antes eu acho que era R$2,50. Ida e volta. Eu ia de segunda a sexta. O cursinho era quase R$400. Que meu pai já ajudava. Eu já era privilegiada, né? Nesse sentido. E então ao todo eu gastava muito dinheiro. Mas eu não tinha luxo. Eu levava meu lanchinho, eu levava minha frutinha. Se eu precisava ficar à tarde, eu levava meu almoço. Então, nesse sentido, eu já era mais privilegiada do que outras pessoas. Então, se eu não tivesse força de vontade e sabedoria, assim, porque eu acredito que tudo é direção de Deus, eu acredito muito nisso. A Rafa, ela já veio aqui, né? Ela é... Gente, eu sempre converso com a Rafa é maravilhosa. E aí, ela me contou uma história que foi bem... Ela contou recente, mas me impactou e conclui. Porque ela falou assim, Deus, ele te dá sonhos. Aí ela contou a história de que é como um pai para um filho. Se o pai gosta muito de bicicleta, ele vai tentar fazer o máximo possível que o filho goste de bicicleta. E acontece, porque... por exemplo, a família do Marcos é todo marceneiro, porque vai trazendo isso. Então, se o pai gosta de bicicleta, ela deu esse exemplo ainda da bicicleta. Ele vai fazer de tudo pro filho gostar de bicicleta.
Ele pode não comprar bicicleta, mas ele vai falar de bicicleta. Ele vai mostrar fotos de bicicleta. Ele vai fazer tudo para que você se insira nesse mundo. Depois, ele vai falar, ó, tá aqui, toma a bicicleta. E é assim com Deus. Deus, nada que é do nosso sentimento é literalmente, ai, nossa, tô pensando, será que é isso mesmo? Se Deus te deu, se você tá com um sentimento tão gritante no coração que é aquilo, é porque Deus já te deu um sonho, ele já te deu um direcionamento. Aí ele tá lá martelando, será que é isso? Aí você tá lá, nossa, tipo, vamos seguir, vamos ver o que vai dar. E aí no final, Deus presenteia com a bicicleta, né? E eu acho que fecha muito isso com... que às vezes a gente não sabe pra onde vai, mas às vezes aquele sentimento que você tem já é Deus falando com você. No seu íntimo de vai, que no fundo vai ter a bicicleta. Então, a gente como cristão, a gente não pode ignorar sinais, né? E às vezes a gente acaba ignorando e mais pra frente a gente vê que era aquilo. Que a gente precisava ter vivido, porque aí a gente vai pra estaca zero. Sendo que a gente já poderia ter ido direto, né? E é isso. O ser cristão é esperar o momento da bicicleta, mas antes a gente vai ter que caminhar todo o percurso. Uma dúvida que ficou. O Marcos ficou sabendo quando nesse copinho aí? Depois que casou, né? O Marcos só ficou sabendo depois que casou, porque eu morria de vergonha de contar. Eu falei assim, gente, como que ele vai saber que ele casou com uma toda tadinha, a pobre? Você sabia? Quem contou? Você era pobre. Não, que ela era pobre, o bichinho já sabia. Aproveitando a dica falando dele, como é que você conheceu o homem? Ah, meu filhotinho. Eu conheci na escola. A gente estudou junto na escola. O ensino fundamental, a gente acho que tinha uns 12 anos. Então a gente estudou os 11, 12, 13, acho que foi isso. Foi a 7ª e 8ª série. Eu não sei como funciona hoje o ano, né? Eu acho que é 7º e 8º ano. Aí depois a gente já começou a namorar quando tinha 14 anos. A gente começou a namorar com 14 anos e nunca mais se separou. Aí foi pra escola, cada um foi pra uma escola diferente no ensino médio, né? Mas desde a infância, porque 14 anos aí. Bom, todo jovem que quer casar tem testemunho de casamento, né? Todo mundo, não tem um que não tenha. Eu não vou nem perguntar se vocês têm, porque eu tenho certeza que tem. Muito. Então conta pra gente aí como é que foi o processo do casamento, como que aconteceu. Fica à vontade. Eu e o Marcos, a gente veio de namoro longo, muito longo, né? Porque a gente começou a namorar com 14 anos, que eu não aconselho. É bem problemático, jovens cristãos, namorar muito cedo. A gente começou a namorar com 14 anos. Então, é complicado. Então, eu não incentivo esse tipo de coisa. No meu caso, deu certo. Mas 80% dá errado. E é traumatizante, né? Então, a gente começou a namorar com 14. Aí, com 5 anos de namoro, o Marcos me pediu em casamento. Só que a gente já era um pouco precipitado, porque durante o namoro a gente fez conta conjunta no namoro. Já falava sobre isso. A gente já queria. Namoro, noivado, tá aí, principalmente. Aí a gente já queria casar, a gente já sabia que a gente ia casar um com o outro. Então, durante o namoro, ele nem tinha. Hoje é problemático isso, né? Porque tem aquele negócio de. União estável. A gente já tava em união estável e nem sabia. E a gente tinha conta conjunta. E no namoro, o nosso dinheiro era junto. Olha o nível. Então assim, ele trabalhava e caía na conta, né? E eu trabalhava de freelance na época pra juntar dinheiro, porque a gente queria casar. Então, todo o meu dinheiro que eu ganhava, eu era pobrinha, né, amor? Ia pra conta. Ia pra conta. Então, tipo assim, qualquer coisa que eu trabalhava, se eu ganhasse R$100, ia os R$100 pra conta. E o dinheiro que o Marcos trabalhava também ia pra conta. E a gente administrava essa conta, isso no namoro.
a gente saía, a gente usava o dinheiro. Era o dinheiro nosso, dinheiro. A gente nunca teve problema com isso, sempre foi assim. Mas para adolescente é complicado. E a gente tinha o dinheiro junto. Aí o Marcos me pediu em casamento com 5 anos de namoro. E aí eu tava com 19. Aí ele me levou, mostrou as coisas legais da vida, né? Me levou num restaurante caríssimo e chique. E aí ele me pediu em casamento com 5 anos de namoro. No Terraço Itália, tá? Mas ele queria que eu falasse. E aí, a gente não sabe. O propósito do juntar dinheiro era comprar uma coisa pra gente, né? Um apartamento, uma casa. A ideia do jovem eu não vou casar se eu não tiver minha casa. E ponto. Né? E para os nossos pais, eu tenho certeza que não foi fácil, mas eu acho que foi mais fácil do que nossa época comprar alguma coisa, né? E a gente via apartamentos super jovens, né? A gente via, mas esse não dá, esse não vai dar, esse não vai dar. E aí começou a ficar muito estreito, assim, a gente via que ia ter que ficar mais tempo em noivos, bem mais tempo pra gente conseguir comprar as nossas coisas, assim. Aí quando tava chegando perto, acho que foi em novembro, lá na casa dos meus sogros, né, tem várias casinhas de aluguel, né? Tem casas, né, casas maiores e casinhas pequenininhas. E aí eu acho que uma inquilina tinha saído, né? Uma inquilina tinha saído da casa maior. E aí o pai do Marcos falou: o que tá faltando pra vocês casarem? Aí o Marcos, tipo, preciso, né? Eu quero uma casa e tal. Ele, mora aí. Tipo, casa e mora aí. Vocês já estão muito tempo namorando, vocês já estão noivos. O que vai... Aí lá veio o Marcos. E aí, eu falei, ai, Marcos, eu não queria. Ficou nesse impasse, porque é um namoro que é muito tempo. E a gente já tava tentando. Você cria um receio de. Sim. Até frustração de, não venci na vida. Tipo, eu vou casar, vou morar de favor, né? Tipo, a gente tá morando ainda, né? A gente acaba morando lá, é dos meus sogros, do não pertencimento àquele lugar, né? Ela falou assim, ai meu Deus, e aí? Aí eu falei assim, Marcos, o que você acha? Ele, vamos casar. Falei, então vamos. No mesmo dia eu falei, mãe, em dezembro, era como... Foi dezembro. A conversa foi em dezembro, né? Aí a conversa foi em dezembro, eu falei, fevereiro eu vou casar. Aí os meus sogros, nesse mesmo período, ele tinha comprado um sítio. E aí ele... Você foi no casamento? Não. Não? Mas aí, em paralelo, meu sogro tinha comprado um sítio. Aí ele falou, então casa lá, né? Tipo, vamos fazer lá. Aí eu falei, tá, então vamos. E a nosso pensamento a gente vai casar no civil e só. Tipo, vamos casar no civil, vamos fazer um almoço e pronto, né? Tipo, a gente pagou o almoço das pessoas mais próximas e é só, tipo, irmão, né? Os bem... E pronto. Aí meu sogro deu a ideia de fazer o casamento, a festa lá no sítio. E aí a gente casou lá no sítio e em dezembro a gente foi viajar, né? Aí a gente voltou em janeiro, a gente começou a ver tudo sobre casamento. Em fevereiro, foi mais ou menos 30, 40 dias no máximo. A gente casou com festa. Aí a gente arrumou a casa, né, amor? Reformou a casinha. E tudo, assim, sabe que Deus cuidou de tudo? Sabe? Parece que tudo se encaixou. Porque a gente... Claro, a gente tinha um dinheiro, né, guardado, que a gente acabou gastando com coisas de casa. Mas a gente não pagou o espaço. Os meus sogros, eles deram, tipo, alimentação e decoração. A gente fez um combo todo, né? Então, os meus sogros, eles pagaram... Eles já tinham o local, eles pagaram basicamente a festa inteira. Ganhou tudo. Ganhou tudo.
E ainda eles me deram moradia. Então, eu sou muito grata mesmo aos meus sogros. Por tudo. E hoje, eu vejo o quão bom foi ter festa de casamento, sabe? Se a cerimônia não precisou ser grande, foi grande, na minha percepção foi grande, mas não precisa ser. Mas eu acho que é importante a gente, como cristão, ter a cerimônia, sabe? Ter tanto o civil quanto o religioso e mostrar assim, ó, a partir de agora a gente, somos uma família e eu acho que se eu não tivesse feito, eu teria me arrependido, sabe? Eu acho que faltaria uma lacuna no espaço, eu como cristã, sabe? De não ter casado no religioso. Graças a Deus eu casei, então tá tudo certo. Casei no civil também. Mas eu acho que nunca foi meu sonho fazer festa, fazer esse tipo de coisa. Mas você vivendo, você fala, nossa, isso aqui é muito importante. Mesmo que simples, isso aqui faria falta. Então foi o cuidado de Deus totalmente. Agradeço meu sogro. E foi muito importante, foi um passo muito importante pra gente. Isso aí, Marcão, te dei essa moral aí. Vamos voltar um pouquinho na nutrição. Bora. Tem um assunto que eu imagino que te perguntam muito sobre jejum intermitente, né? Polêmico. Primeiro explica para o povo que não conhece, né, como é, e o que você acha, sua opinião sobre. Olha, todo tipo de forma de se alimentar, eu acho que tem que ser muito individual. Então, seja o que for que você escolher, quando você escolhe um tipo de alimentação, você está dizendo que aquilo você quer seguir para a vida, né? Então, se eu escolher, tem jejum intermitente, tem low carb, tem carnívora, que a pessoa só come carne o dia inteiro, tem frutívora, que a pessoa só come fruta. Tudo que você escolhe como um estilo de vida, você está demonstrando que você quer viver aquilo que é sua rotina alimentar. Então, você vai comer aquilo para sempre. Então, você tem que estar bem claro em mente se aquilo faz sentido para você. Primeiramente, faz sentido eu ser vegana? Não faz. Faz sentido você ser vegano? Na sua cabeça passa alguma possibilidade? Não. Porque você gosta de carne, né? Muito. Provavelmente. Então, é complicado, assim. Então, a primeira coisa que eu faço para meus pacientes faz sentido para você? O que vamos voltar primeiro, o que é jejum intermitente? É você fazer longos períodos de jejum. Então, tem algumas janelas, né? Então, tem 6 horas, então eu vou ficar 6 horas sem comer e depois eu me alimento, aí fica 6. Tem janelas de 12, então eu vou ficar 12 horas sem comer. Aí, quando der 12 horas, eu me alimento. Aí, depois eu fico... Aí, eu posso escolher intercalar entre janelas ou fazer realmente longos períodos, porque tem, acho que 72, se eu não me engano. Aí, tem 24 horas, então a pessoa passa de 24 a 24 horas sem se alimentar. E aí, quando abre a janela de alimentação, ela tem que comer. Aí, só que ela tá morrendo de fome, né? E aí ela come uma quantidade considerável, porque ela passou muito tempo sem comer, e depois ela fica em jejum de novo. Essa dieta de jejum intermitente é o mais próximo dos ancestrais, que quando digo dos ancestrais, é que a gente caçava, tinha que caçar, aí passava muito tempo caçando de novo, Aí, nesse período, você ficava em jejum, o corpo entra em estresse, e aí você acaba emagrecendo, e aí depois você come de novo, e aí seu corpo se reestrutura, e aí é um pico de estresse, volta, pico de estresse, e nesse período de jejum, o seu corpo vai emagrecendo. A questão faz sentido... Eu te falando isso, faz sentido você aplicar isso na sua vida? Pra você não faz. Pra mim também não faz esse tipo de alimentação. Mas pra, às vezes, uma pessoa que passa muito tempo já em jejum, ela já vive aquilo naturalmente. Então, às vezes, pode ser que pra ela dê certo.
Então, o estilo de alimentação que serve pra mim não vai servir pra você. Que não vai servir pra uma pessoa que faz muito jejum. Às vezes é natural da pessoa. Eu conheço gente que acorda e só almoça. Ou acorda e só come depois das 2 horas da tarde, 3, 4 horas. Ela já tá em jejum. Colocaram um nome pra isso, né? E não digo que é bom ou ruim, mas dentro da sua rotina tem que fazer sentido pra você. Você já tem que ter uma certa sensibilidade, tem que estar com os exames em dias, porque se você passar períodos muito longos de jejum, pode dar hipoglicemia se você não estiver acostumado, então você pode passar mal, desmaiar. Você pode perder muita massa muscular se seu corpo não estiver acostumado, porque o corpo ele é adaptável. Conforme você vai vivendo, ele vai adaptando. Então, se você não tiver adepto àquela rotina, você vai perdendo muita massa muscular, você vai ficar com cara de doente. Se os seus exames não estiverem em dia, esse é um tipo de dieta que você tem que... De alimentação que você tem que estar muito atento aos exames laboratoriais, porque é muito fácil não ter as vitaminas adequadas, porque querendo ou não, quem come ao longo do dia tem mais chance de diversificar a alimentação. Então, no café da manhã eu vou comer um pão com queijo, aí com uma frutinha, aí no almoço eu já como outro tipo de fruta, com outras vitaminas. É mais fácil atingir ao todo a quantidade de vitaminas, minerais, do que uma alimentação que você vai comer só naquele período. Que aí você vai comer ou só um tipo de fruta, né? Só um tipo de carne, só um tipo de... Se for batata, vai ser só batata. A pessoa não vai diversificar. E isso é ruim. Então, tem que estar com os exames em dia. Para algumas pessoas vai fazer sentido, para as outras pessoas não. Eu não vou dizer que é ruim ou bom, porque depende do que no contexto dela aquilo faz sentido, né? Então, não vamos demonizar, né? Quem gosta só tem acompanhamento nutricional, né? Quem gosta desse tipo de... Tem que ter acompanhamento, não tem como. E também com os exames, tem que estar em dia. Não adianta eu passar para uma pessoa que nunca fez anemia, vitaminas todas desreguladas, hormonal, problema hormonal é certo. Se a pessoa não tiver acompanhamento, vai dar problema. Trazendo assim, um exemplo mais claro, uma situação de hoje, assim. Se eu, por exemplo, eu tenho uma rotina muito corrida de trabalho, eu não paro ali o dia todo trabalhando, e eu quiser fazer um jejum desse, é mais prejudicial ou ajuda? Vai me prejudicar mais? Só pra entender, você passa muitos períodos em jejum? Não, eu tô citando um exemplo só, um exemplo normal. Sim, mas aí é que eu preciso entender como que é a sua rotina. Então, assim, se sua vida é corrida, mas você consegue comer uma maçã? Vamos supor ali, eu acordo, 6 da manhã, vou pro trabalho, passo ali até, 2 da tarde sem comer. Aí 2 da tarde dá um tempinho, eu como, sei lá, um pão e uma maçã. Aí paro de novo, volto a trabalhar, quando dá umas 8 da noite eu paro, aí eu janto. E depois acabou, não como mais nada. Você faz um jejum. Agora, a questão do jejum intermitente é que tem as janelas. Então, você tem que comer naquele período. Se você Regrado. Então, assim, talvez não faria sentido. Porque se sua vida é uma loucura, você não tem horário pra nada, seria mais fácil nos horários que tem folga comer do que você parar o que você tá fazendo porque deu 12 horas de jejum, você precisa se alimentar. Não faz mais sentido? Agora sim. Uma consulta online, hein? Porque se você propôs que no próximo você vai fazer o jejum de 24, então a última refeição você tem que ter comido pra aguentar as 24 horas. Aí deu as 24 horas, você tá fazendo a mais, seu corpo vai entrar em mais estresse. Então você tem que comer naquela janela. Aí você vai ter que parar tudo que você tá fazendo, porque você deu o horário, vou ter que comer. Então faz sentido você parar o que você tá fazendo? Às vezes não faz sentido, né? É complicado. Mas, para pessoas que têm rotina muito intensa, não tem problema você ficar 4, 5, 6 horas sem comer, desde que você, na próxima refeição, coma uma quantidade considerável também. As pessoas têm medo de comer comida. Eu vejo muito isso. Medo de comer arroz, medo de comer
feijão. Tá muito na onda low carb, né? Que a pessoa só come a salada, legumes e aí bota um bife desse tamanho. E aí passa o dia inteiro. Só que às vezes aquele prato, mesmo com salada, com bife desse tamanho, ela poderia comer. Quando come o bife, come uma picanha, com gordurinha, não sei o quê. Ela poderia comer um prato mais elaborado, com arroz, feijão, às vezes um frango grelhado, uma salada, que sustentaria mais dela do que aquela quantidade que ela comeu do outro alimento. Então, as pessoas têm medo de comer comida, mas elas não têm medo de comer no fast food, por exemplo, porque ela sabe que aquilo ali é ruim, ela já sabe, ponto, aquilo é ruim. Mas aí quando vai comer, fala, será que isso aqui é saudável? Pô, veio da natureza, como não é saudável? Come o arroz, come o feijão, come a batata, come... As pessoas têm que parar de ter medo de comer os alimentos. E eu acho que com essa indústria do fitness, de tudo, elas estão dando prioridade até as coisas em pó, né? Dando prioridade. Eu vou tomar whey porque é saudável. Eu não posso comer arroz. Mas o arroz é natural. O whey é um produto industrializado. Não tô falando que é ruim ou não, tá? Só tô dizendo que as pessoas estão com medo de comer e estão priorizando a pílula do cabelo, que nasce cabelo. Ou, multivitamínico. Aí toma um monte de multivitamínico. Ou vitamina C. Aí não chupa laranja, tem medo da laranja. Tem medo do suco de laranja, mas toma cápsula de vitamina C. Aí fica nessa loucura. Você citou essa parte agora sobre substituir, em certo ponto substituir, né? O almoço, por exemplo, um arroz e feijão ali por uma pílula. Tem muitos desses casos? Nossa, demais, demais. É muito frequente. Esses dias eu atendi eu vou citar essa menina. Eu atendi uma menina que ela queria muito diminuir o percentual de gordura, em específico. E aí eu passei a dieta pra ela. Eu falei assim, você fazendo isso... E ela era bem regradinha, dava pra ver que ela era regradinha. Aí você vai diminuir seu percentual. Aí ela chegou no retorno e falou, nossa, eu tenho certeza que foi muito bem. Foi muito bem dessa vez, porque eu paguei esse... Como veio a dieta... Eu já paguei personal porque eu sabia que eu ia, né, estourar, porque não sei o quê. Ela falou assim, até diminuir. Aí já começou a alterar a dieta, né? Ela diminuía a quantidade de carboidrato, que ela era meio fitness, né? Então ela sabia o que era carboidrato, proteína, lipídio. Aí ela diminuía a quantidade de carboidrato e, comi proteína, comi carne, frango. E aí eu diminui o carboidrato, tenho certeza que melhorou. Aí eu falei, então vamos lá ver. Na minha cabeça, eu já sabia. Deu muito ruim. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco, eu vou te mostrar. O porquê que isso dá errado. Mas eu falei assim, meu Deus, coitadinha. Ela gastou personal à toa, porque ela com certeza aumentou o percentual de gordura dela. Por quê? Ela tirou, numa dieta, mais ou menos assim, de proporção, de 40% a 50% de carboidrato, então é o maior a quantidade. Proteína mais ou menos 20%, 30%. E o lipídio é o restante. Quando você bagunça essa proporção, tipo, você diminui muito carboidrato, a sua gordura aumenta e a sua proteína aumenta. A proteína não tem tanto problema, porque é a mesma quantidade de calorias do carboidrato. Mas o lipídio, por ml de lipídio, tem 9 calorias. Pode calcular aqui? Só para você ter noção, se eu pegar um alimento com 20 gramas de carboidrato, ele tem 4 calorias por carboidrato. Então, ele tem 80 calorias. 20 gramas de carboidrato tem 80 calorias. Se eu pegar 20 gramas de lipídio, é 9 a caloria, então ele vai ter 180. Então é mais calorias, é bem mais. Lipídio sempre é mais calórico. E quando ela falou que aumentou o consumo de carne, carne vermelha principalmente, ele já é mais associado a aumento de gordura.
Então eu sabia que ela tinha estourado no lipídio. E quando eu calculei certinho. Lipídio, proteína e carboidrato. Ela aumentou proteína, em comparação calórica, ela é igual carboidrato, então não teria tanto problema. Sim. Mas quando ela falou da carne vermelha, eu sabia que ela tinha estourado. Ela não ia emagrecer, porque tinha ultrapassado a quantidade de lipídio. E aí eu fui fazer as medidas, e eu já, ai meu Deus, tomara que tenha diminuído pelo menos um pouquinho pra ela ficar feliz. Porque demorou, tipo, 4 meses pra ela vir de retorno. E eu quero que a pessoa se dê bem. Eu quero que a pessoa consiga o resultado que ela quer e viva feliz. E eu medindo assim, aumentou. Aí chegou na dobra, que é quando você pega a gordura literalmente assim, ó, pra medir. Aí eu peguei do tríceps, tá maior. Aí já começou a dar. E ela, e aí? Ela toda feliz, e aí? Eu, vamos ver. Aí eu comecei a anotar no computador, né? Eu falei assim, olha, vamos lá. Da última vez que você veio, você tava com tanto, um percentual tanto, você aumentou. O que aconteceu? Aí ela foi me explicando, né? Eu já sabia que ela já tinha falado da proteína. Aí eu expliquei pra ela, eu falei assim, olha... E ela não tava só comendo carne vermelha, não. Ela tava comendo, tipo, abacate. Que aí ela falou assim, ai, gordura boa, proteína. Então ela tava comendo salmão em excesso. Isso tudo aumenta. Quando você aumenta muito a quantidade de proteína, de gordura já aumenta, né? Naturalmente. Mas se você não tiver adequado tudo, você não consegue o objetivo. No caso dela, era emagrecer, né? Então, pra emagrecer, se ela consome 1.500 calorias, ela... né, total, ela precisava comer menos para ao longo período ela emagrecer. Só que ela tava comendo, passando muito. Ó, só pra você ter noção, eu vou... Aquelas loucas da tabela. Mas é bom comprovar, é importante. Porque quem tá assistindo deve estar cheio Que de carne que você dúvida. gosta? Conta Já aí. fica na dúvida. Uma carne gostosa, vermelha. Contra filé. Contrafilé é bom. Contrafilé é bom. Contrafilé com gordura, né? Deixa eu ver, cru não. Vou colocar contrafilé com gordura grelhado. 100 gramas ele grelhado vai dar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos esse tamanho. Sim. Quem come salada, não vai só a salada não vai comer esse tantinho de carne, você concorda? Sim. Vai comer no máximo a mão. Um tamanho de mão completo. Mais ou menos umas 200 gramas. 200 gramas de contrafilé com gordura grelhado, nem é utilizada gordura, só a gordura da própria carne, tem de energia, que é caloria, 556 calorias. 200 gramas. Guarda isso na cabeça. Peito de frango. Frango grelhado. Ai, meu Deus, escrevendo errado. Frango grelhado. Grelhado. Aqui. Se eu colocar 200, tem metade quase, 318 calorias. É muito grito. É a mesma quantidade, provavelmente o mesmo volume. Mas você concorda se eu sempre comer... Só de trocar a carne vermelha pela carne... né, o frango, já vai ter quase metade a menos de caloria. E ela tava consumindo muito, então ela comia no almoço e no jantar. Aí ela usava o azeite. Ela conseguiria, com 500 e a quantidade de carne, por exemplo, ela conseguia fazer um prato completo. Com frango, com arroz, feijão, e ela comeria muito mais. E ficaria muito mais saciada. Você entende? Traduzindo, ela tava extrapolando na carne. Uhum. E gorduras, e aí a quantidade calórica daquela refeição aumentava muito. E aí, pra você emagrecer, você tem que comer menos, né? Do que você gasta. E aí, ela não tava atingindo e tava ultrapassando ainda. Porque como eu calculei tudo certinho, ela tava comendo muito mais. Eu mostrei pra ela, falei, ó, senta aqui. A mesma coisa que eu fiz com você. Tá vendo? Olha a diferença. Você conseguiria comer muito mais. E ela, nossa, mas eu... Ela ainda falou assim pra mim, eu preferiria comer o prato com arroz, feijão e o frango. Mas é que todo mundo fica com essa coisa de carboidrato.
eu vou pro outro lado. Eu falei assim, ó, se você tivesse seguido, você teria conseguido. Aí agora ela não tem medo mais. Isso é bom. Porque às vezes a pessoa não tem a noção dessas diferenças, sabe? E é difícil pra você trabalhar com uma pessoa que já vem, carboidrato faz mal. Aí você fala assim, tá, carboidrato faz mal, mas por quê? Me explica por que carboidrato faz mal. Carboidrato dá energia, é importante. Aí quando vai ver, eu mostro pra pessoa, ó, calculando, vai ser igual. Só que aqui você vai comer mais, lá você vai comer menos. Qual que você prefere? Tem gente que prefere comer quantidade pequena. Não sei se você já conhece pessoas que falam, ai, eu como tão pouquinho. Eu como tão pouquinho, emagreço. E às vezes você tá comendo pouquinho Mas tá comendo em grande quantidade de de caloria. E aí, se você comer muito, eu como a mesma quantidade que o Marcos, por exemplo. Mas os meus alimentos são menos calóricos. Meu prato é exatamente de tamanho, é o mesmo que o Marcos. Só que eu prefiro comer coisas menos calóricas com maior volume do que comer igual passarinho. Eu não conseguiria comer só a carne, por exemplo, legumes. Eu gosto de comer muita quantidade. Então, essa questão que às vezes as pessoas têm medo. Come pouco, mas não come adequado, você também vai engordar. Porque você tá ultrapassando as calorias. Entendeu? Entendi. Pra quem tá assistindo, vamos simplificar aqui. Comam menos carne vermelha e comam frango. Frango é importante, né? Não precisa ter medo de comer carne vermelha. Sim, mas não em grande quantidade. Né? Tem que tomar cuidado com essa proporção, porque se você e essa é qualquer coisa, eu posso também ultrapassar, igual o problema de vegano. Come muito carboidrato em excesso. E aí acaba pegando os carboidratos e fritando, né? Tipo batata frita, mandioca frita. E aí o que acontece? Ultrapassa a quantidade de caloria também. Então, assim, não é só a carne. É o quão tá adequado os três. O carboidrato, a proteína e o lipídio. Se tiver adequado, você pode comer o que você quiser. E eu nunca tiro... Se você falar assim pra mim, olha, eu gosto de comer hambúrguer à noite. Toda noite eu como hambúrguer. Eu faço questão de colocar no seu planejamento alimentar hambúrguer. E depois adequar as outras coisas. Porque tem que fazer sentido a sua alimentação pra você. Se você come pão, 2 pão de manhã, olha, eu não consigo não comer 2 pão de manhã. Falei assim, beleza. Então você vai comer 2 pão de manhã. Mas eu vou adequar todo o restante para que você consiga comer os 2 pão de manhã. Mas eu vou adequar para que você não consiga atingir seu objetivo, seja qual for, mas dentro do que já é real para você. A nutrição, ela não tem que dificultar, ela tem que facilitar. Toda nutricionista, ela tem que facilitar o seu processo. Se eu falar assim pra você, a partir de hoje, você gosta de pão? Você come todo dia? Quase tudo. Quase todo? Quando você não come pão, você come o quê? Bolacha de sal. Bolacha de sal? De água e sal? Se eu falar assim pra você, vou tirar seu pão e a bolacha de água e sal. Eu choro. Você vai seguir o seu planejamento que eu vou passar? É difícil? Difícil. Se eu falar assim, olha, a partir de hoje você não vai comer mais arroz. Você gosta de arroz? Muito. Se eu falar pra você, você vai conseguir seguir a dieta pelo menos uma semana? Talvez sim, talvez não. Mas ao longo da vida é muito difícil. Então, pra mim também não faz sentido eu tirar se a pessoa gosta. Então eu sempre deixo. Eu como chocolate todos os dias. Você come? Que bom que você falou. Que eu vou colocar no seu planejamento. Só que eu vou calcular. Aí eu vou calcular o seu entorno para que aquilo faça sentido e você consiga comer seu chocolate, mas aí eu adequo todo o seu restante. Então, tem que facilitar. Se eu não facilitar para você, você tá gastando dinheiro comigo à toa e você vai gastar muito mais. E aí você não vai atingindo seu objetivo, você vai se frustrar, nunca mais vai passar comigo e vai virar um ciclo assim. Aí você vai procurar outro nutricionista e vai viver... Se ele não te facilitar, se o médico não te facilitar, se o nutricionista não te facilitar, se o psicólogo também não te ajudar a facilitar alguma coisa, troca. Nutricionista, psicólogo, médico, você não nasceu grudado com você. Se aquilo não tá fazendo sentido pra você e ele não tá te facilitando, troca.
Porque tem que fazer sentido, tem que facilitar pra você viver aquilo pra sempre. É isso. Tem que ser o foco, tem que ser você. Né? Tem que ser Tem aquilo que ser. que é melhor pra você. Estamos perto de encerrar já, mas antes disso, vou deixar isso pro final, né? Agora eu vou fazer uma perguntinha básica. Pra Ívila, como nutricionista, Uhum. o que mais irrita ela? Como nutricionista, o que mais te irrita? Eu acho que... deixa eu ver. O paciente que ele já chega com o script dele de como é a alimentação saudável, sabe? E aí ele não dá abertura pra gente tentar organizar. Como eu explicar? Tem pacientes que ele chega com várias coisas que não se encaixam. Então, por exemplo, olha, eu tenho... Por exemplo, eu quero seguir a low carb, mas eu quero fazer jejum intermitente, mas eu quero comer de forma intuitiva. Que tem isso de comer de forma intuitiva, é você respeitar sua fome, sua saciedade, e quer emagrecer. E aí? Aí eu falo assim, tá, low carb, jejum intermitente, com dieta intuitiva, tipo, não dá pra escolher? Vamos, tá, beleza. Qual que faz mais sentido pra você? Porque todas elas, o comer intuitivo, não vai te emagrecer, porque o nosso corpo, por exemplo, tô só explicando, tá? Pra gente emagrecer, a gente tem que entrar em estresse. Nosso corpo tem que estar em estresse, porque o nosso corpo foi feito para acúmulo de gordura. Então, pessoas que são sobrepeso, é que o corpo dela tá funcionando exatamente com o que foi criado. Chega a ser bizarro pensar isso, porque a pessoa não é saudável, ponto, ela não é. Mas o nosso corpo, ele tende a acumular gordura, só que na época dos nossos ancestrais, a gente gastava isso porque a gente ia caçar. Então, por isso que a gente entrava nesse estresse, recompensa, né? Então, o nosso corpo entrava em estresse, depois a gente comia, entrava em recompensa, e aí engordava de novo. A nossa geração atual, ela só come e não gasta aquilo que comeu, né? Então, o problema da obesidade, eu nem chuto que é alimentação inadequada, eu chuto que é mais uma falta de atividade física, né? Uma falta de atividade física, de ganho de massa muscular, porque se a pessoa alimentar aquela quantidade, mas a atividade física dela for superior, independente do que ela coma, se é fritura, se é bolacha recheada, seja o que for, ela vai emagrecer, entendeu? Então, não é um problema nutricional, é um problema mais de atividade física, de você tá colocando seu corpo em movimento. E o comer intuitivo, por exemplo, você vai comer intuitivamente. Então, o quanto você está de fome, você vai colocar. O comer intuitivo, eles prezam muito por a alimentação mais natural, mas se você sentir vontade de comer outras coisas, tudo bem. De você respeitar onde está a fome, onde está a saciedade. Então, é contra o emagrecimento, que é o estresse. Você entende? Então, se eu vou comer intuitivo, provavelmente meu corpo vai acumular mais gordura. E se eu vou entrar em estresse para emagrecer, meu corpo tá indo contra. Por isso que quem toma o passo de eu quero emagrecer, ela fica estressada, o corpo dela tá pedindo comida, porque não tá acostumada com esse estresse, né? E se a pessoa faz um monte de dieta da moda junto, não encaixa, sabe? Acho que é o que mais me irrita tá, beleza, como que eu vou fazer você comer intuitivo, você emagrecer, que é contra, aí low carb, low carb já é contra comer intuitivo, né? Nesse sentido de você tem que, né, comer o natural, todas as coisas, carboidrato, proteína e lipídio, mas o low carb, ele exclui já um tipo de alimentação. Então, a pessoa que aborda todas as dietas da moda junto e quer que eu encaixe. Aí eu acho que me irrita um pouco nesse sentido. Mas não me irrita a pessoa que ama comer chocolate. Inclusive, eu adoro quando entra no meu consultório. Porque eu sei que eu vou conseguir encaixar e a pessoa vai conseguir eu emagrecer ou engordar, seja o que for.
Não me irrita a pessoa que ama fast food. Eu adoro. Eu também gosto. Eu como. Mas a questão é o quanto isso você vai ter que ajustar. Eu como. Mas eu como em determinado, por exemplo, se eu como no domingo, eu vou tomar cuidado com as minhas outras próximas refeições, ou até as anteriores, para que isso não ultrapole aquelas quantidades de caloria. Então, eu tenho essa linha de pensamento, mas eu consigo encaixar perfeitamente tudo que você gosta de comer, mas ajustado à quantidade. Então, não me irrita as pessoas em si, irrita, eu acho que esse mundo da moda do alimento, sabe? De agora vamos seguir cetogênica. Ah, então todo mundo vai seguir cetogênica porque tá emagrecendo. Ah, todo mundo vai seguir low carb. Aí a pessoa quer abordar todas juntas, isso pra mim me irrita. Pra encerrar, veio aqui na minha mente uma coisa interessante pra gente fazer. Vamos fazer como se fosse um quadro nesse momento. Vamos supor que é uma consulta, e nesse momento é uma hora, estamos no horário de jantar aí, quarta-feira à noite. Vamos montar um prato saudável, entre aspas, e um prato que as pessoas consideram como não saudável, porém pra você pode ser, montando ali, dentro das calorias. Então vamos lá, primeiro um prato saudável. Um prato saudável? Uma janta saudável, o que seria pra você? Ó, a primeira coisa do termo saudável tem que ter os 3 grupos alimentares, que eu já comentei aqui, o que é o carboidrato. Carboidratos são cereais, tubérculos, que é batata, massas, macarrão. Então, seria uma porção desse. Proteínas, que seria carne, frango, ovos, deixa eu ver qual mais. Peixe. Aí, em proteína também entra feijão, lentilha, segundo. E o terceiro, que é lipídio, que são fontes de gordura. Aí, fontes de gordura pode entrar na carne, por exemplo, mas pode ser também no ovo. O ovo também tem uma quantidade considerável de lipídio. Azeite. Aí, esses 3 são os principais. Aí tem os que são essenciais, que são as vitaminas e minerais. Então, que estão os verdes, a salada, que é rica em vitamina e mineral, e as frutas também, que são vitaminas e minerais. Então, seria um prato composto por essas 4 coisas. Escolhendo um de cada, assim, um prato hoje. Vou montar um prato. Escolhe um de cada. Tá. O pessoal entender claramente, assim. Ó, vou escolher uns polêmicos aqui. Vai. Arroz branco, saudável. Então, um prato com arroz branco, feijão. Então, arroz, feijão, omelete, salada. E laranja ou uma fruta, né? Então, laranja como sobremesa, ou suco de laranja em específico também, ou suco, qualquer tipo de suco. O suco depende do seu objetivo, né? Porque o suco, ele concentra bastante caloria em uma proporção pequena, que entraria naquela conversa que a gente teve antes. Mas, em um prato saudável, entraria suco natural. Deixa eu ver outro. Macarrão com carne moída, salada. Deixa eu ver outro aqui. Também entraria... Aí poderia colocar um chocolatinho para gordura, né? Deixa eu ver outro. Fala aí um que você gosta de comer. Uma coisa assim... Você fala, esse aí não vai ser saudável. Lasanha. Lasanha? Olha, encaixaria tranquilamente, porque a massa de lasanha é como se fosse macarrão, né? A mesma massa. Então, já entra no carboidrato. A proteína, carne moída. O tomate entraria nos minerais, né? Se for um molho de tomate natural, ou até aqueles mesmo comprado, mas que seja só o tomate. E aí você poderia colocar uma salada e ser feliz. Então tá aí pra você, ó, que quer comer um prato saudável.
mas acha que qualquer coisa não pode comer, então tá aí, ó. Dica da nutricionista. Agora Tudo é saudável, é só adequar a quantidade. Então tá aí pra você que... Eu sei que tá na hora da janta, então tá aí. Monta um prato desse aí e vai ser feliz. E é isso. Estamos chegando ao final já. Muito bom esse papo aí. Passou muito rápido também. A gente nem prestou atenção, nem percebeu. E eu quero agradecer de coração, Ívila, por você ter vindo. Como eu disse, a gente não entrevistou uma nutricionista. Agora entrevistamos, mas a gente não tinha entrevistado ainda uma nutricionista. Não tinha trocado esse papo ainda. E nós ficamos muito gratos por isso. Tinha muitas dúvidas que eu tirei já. Muita coisa que eu acho que o povo também tirou, com certeza. Porque a gente sempre tem aquele tabu sobre comer ou não, né? E eu acho que isso agora foi muito importante para poder quebrar isso. Então, muito obrigado. Quero agradecer de coração. Agradecer o Marquinho. Vem cá, Marquinho. O pessoal tá falando, a Ívila falando o programa todo do homem e ele não apareceu na câmera, né, gente? Querido, mostra o vídeo que eu tô gostando. Gente, esse aqui é o Marcos, esposo da Ívila. Dá um salve aí, Marquinhos, pra galera no microfone. Salve, salve. Eu sou o dono do cofrinho. É isso aí. Obrigado de coração, Ívila. Tamo junto. Pode falar aí das suas considerações finais. O microfone é seu. Gente, muito obrigado. Foi muito, muito bom essa tarde. Foi maravilhoso. Eu gostei demais. Muito obrigada pelo convite, pela experiência, por me deixar muito à vontade também. Eu sou muito tímida. E muito obrigada de coração. Foi muito perfeito. Tamo junto. E pra encerrar, eu sempre faço esse quadro no final do programa. Eu cito uma palavra e você define como você quiser essa palavra. Pode ser com uma frase ou 50, não tem problema. Vamos lá? Vou começar por nutrição. Nutrição? Ai, é difícil. É difícil falar. Porque... sabe aquela palavra que você sabe que significa tanto pra você que você não consegue nem definir? A nutrição é isso pra mim. Eu me identifico muito pelo tudo que eu passo. Eu vivo a nutrição. A nutrição é minha fonte de renda também. E é amor, assim. A nutrição, ela tem que ser... Ela tem que ser... Ai, como que eu vou explicar isso? Facilitadora, tem que ser transformadora, ela tem que ser profunda. Todo mundo, a gente como uma pessoa, a gente consegue definir se aquela pessoa está bem ou não pela alimentação. Se você tá internado ou tá doente, a primeira coisa que falam você parou de comer. A nossa medida de melhor ou não sempre é alimentação. As nossas confraternizações são alimentação. A nossa vida social é baseada no alimentar, na comida. Então, assim, a nutrição, ela faz parte do social, ela faz parte do convívio como sociedade. Sempre é alimentação. Então, a alimentação, de fato, ela carrega um ponto de início de tudo, sabe? Jesus ceou, ele partiu o pão, ele comeu, ele confraternizou, ele fez milagre junto com vinho, né? Ele fez o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. E é celebração, a nutrição é celebração, a nutrição é o confraternizar. E é isso, é muita coisa, é muito sentimento. Vamos lá pra próxima? Sim. Ívila. Ai, a Ívila, ela é guerreira, assim, ela é estudiosa, ela é esforçada, mas a Ívila, sem o alicerce, Marcos, acho que não seria nada, porque desde o início, o Marcos sempre esteve comigo em todos os momentos. Ele é super parceiro, sabe? Então, assim, quem eu sou hoje, eu sou graças ao Marcos. Literalmente, assim, literalmente. O Marcos, ele foi o maior incentivador de todas as coisas que eu vivi até agora.
seja em relação à nutrição e seja em relação à vida no geral. Então eu sou eu porque eu tenho o Marcos. Oh. Ah, ela já adiantou a última, eu ia falar Marcos. Mas tá bom, né? Fala de novo, Marcos. Marcos. E é isso. O Marcos pra você? Ah, a minha vida. Meu amor, assim. A gente viveu muita coisa junto, né? A gente tá junto desde os 14 anos. Acho que ao todo quanto? 10, 11 anos? 11 anos juntos. Então, a gente veio construindo essas coisas juntos. A gente viveu tudo junto, né? Então, o Marcos, pra mim, foi tudo, assim. Ele foi nesse sentido de acompanhar, de viver as coisas juntos. A gente conquistou as coisas juntos. E o Marcos é meu amor. É o amor da minha vida. Emocionou o menino. Mas é isso. Fechamos esse quadro. Quero agradecer de coração mais uma vez, Ívila. Muito obrigado. Obrigado pela presença, por trazer muito conhecimento aí pra gente nessa área que é necessário hoje em dia, né? É uma área que é essencial, cuida da nossa alimentação. A alimentação é parte gigante na nossa vida. Sim. Então, eu sou muito grato por poder ter essa oportunidade de bater esse papo aí, sem a gente piscar, sem a gente ver, já bateu 1h30 brincando. Então, muito obrigado. Deus abençoe de coração. Amém. Fico feliz demais de ver a evolução de vocês. Feliz demais de ver aí o crescimento seu profissional, com o Marcos também. E é isso. É muito bom a gente ver, crescer junto com as pessoas e ver hoje hoje em dia as pessoas da forma que elas estão. Então, muito obrigado. Obrigada de coração. você. Tamo junto. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Que seja uma noite abençoada pra todos vocês. Divulga a rede social também, quase que eu passo batido. Como que faz pra poder entrar em contato com a Ívila, pra marcar uma consulta? Se entrar no meu Instagram e me mandar mensagem, eu já passo como funciona, os valores. O meu Instagram, ele é um misto de profissional com pessoal, mas vou trabalhar essa parte de mídia, dessa questão, mas pode entrar em contato pelo Instagram, é Ívila Coelho. Ívila, com certeza, assim que colocar Ívila vai ter só eu. E pode mandar mensagem que a gente já conversa sobre valores, como funciona. E é isso. É isso aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sigam nossas redes sociais, @cria_talk. Logo após esse programa, ou nesse momento mais ou menos, está rolando um corte já da Ívila lá pra vocês verem no Instagram. Então acabou o programa, corre pro Instagram e vai ver o corte, que tá muito bom, tá muito abençoado. Tamo junto. Uma ótima quarta-feira pra todos vocês, um ótimo fim de semana. Tamo junto, fiquem com Deus e é nóis.